Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, apresentando hoje resolução de triângulos retângulos, relações métricas e o teorema de Pitágoras. As relações métricas relacionam as medidas de alguns elementos desse triângulo retângulo. Então nós sabemos que nós temos duas ferramentas para resolver triângulo retângulo. Quando o triângulo só menciona as medidas de alguns elementos, medida de lados, nós aplicamos as relações métricas. Quando o problema de triângulo retângulo menciona ângulo, nós vamos utilizar as relações trigonométricas. Então nós temos aqui um triângulo ABC, onde quais são os elementos desse triângulo? Essa medida aqui é a hipotenusa do triângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo 90 graus. B e C são os dois catetos do triângulo. H é a altura relativa à hipotenusa do triângulo, chamado de H. E M e N são as duas projeções dos catetos B sobre a hipotenusa A e o cateto C sobre a hipotenusa A. Então são as duas projeções, MN, projeções dos lados B e C sobre a hipotenusa. Então, quais são as principais relações métricas no triângulo retângulo? Nós temos a principal, é o teorema de Pitágoras, que nós já vimos em outras videoaulas, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do cateto B mais o quadrado do cateto C. Então, A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Uma outra, o quadrado da altura é o produto das duas projeções. H ao quadrado é igual a M vezes N. O quadrado desse cateto B é o produto da hipotenusa vezes a projeção de B sobre A. Então nós temos quadrado de B é igual a A vezes M. Da mesma forma, eu posso relacionar esse cateto C. Então, cateto C é a hipotenusa vezes a sua projeção. É fácil de memorizar, né? Quando a gente pega esse cateto, a gente pega a projeção. E assim também desse lado. Uma outra, o produto da hipotenusa vezes a altura é o produto dos dois catetos. A vezes H igual a B vezes C. Então, essas são as principais relações métricas do triângulo retângulo. Vamos resolver alguns exercícios aqui aplicando essas relações métricas do triângulo retângulo. Então, questão 1. Então, nós temos aqui um triângulo ABC, retângulo em A. Então, aqui nós temos um ângulo 90 graus em A. Determina as medidas A, que é a hipotenusa, C, que é o cateto, N, que é essa projeção, H, que é a altura, e o triângulo tem dado como medida essa medida aqui e essa medida aqui. Então, vamos calcular por partes. Vamos primeiro calcular o valor de H. Para calcular o valor do H, nós vamos trabalhar com esse triângulo aqui. Como nós temos aqui 4, aqui nós temos 6. A altura aqui é um triângulo retângulo. Então vamos trabalhar com esse triângulo aqui, AHB, que é um triângulo retângulo. Então, o que representa esse 6 nesse triângulo AHB? É exatamente a hipotenusa. Portanto, o quadrado de 6 é igual ao quadrado de H
mais o quadrado de 4. Daqui nós tiramos que 36 vai ser igual a h ao quadrado mais 16. Portanto, h ao quadrado vai ser igual a 36 menos 16. H ao quadrado igual a 20. H é raiz quadrada positiva de 20. Como raiz quadrada de 20 é um número irracional, eu devo racionalizar. Então, H vai ser igual. Fatorando 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Então, nós tiramos que H vai ser 2 raiz quadrada de 5 unidades de comprimento. Então, essa é a medida da altura relativa à hipotenusa do triângulo. Vamos calcular agora, poderia calcular qualquer outros valores. Vamos calcular o valor de n. Como é que nós calculamos o valor de n? Observa que n é essa medida aqui, ó. Então nós temos que, para calcular o valor do n, nós temos já a altura. Vou colocar aqui a altura. Então essa altura aqui mede 2 raiz quadrada de 5. Então nós podemos fazer o seguinte: relacionar esse valor do n aqui com esse produto aqui. Então o que nós podemos escrever? O quadrado de... Olha aqui, nós temos aqui, ó. Como nós temos o valor do H, temos o valor do M e falta o valor do N, posso utilizar essa relaçãozinha aqui. Ou seja, o quadrado de H é igual a M vezes N. Então, nós podemos escrever que a medida do H, 2 raiz quadrada de 5. Isso vai ser igual a M, que multiplica o valor de N. Logo, lógico, 2 raiz de 5 ao quadrado vai voltar no 20. Então, 20 é igual a 4N. Daqui nós tiramos que N vai ser 20 dividido por 4. Logo, concluímos que N vale 5 unidades de comprimento. Então, esse é o valor de N. Então, já nós temos o valor do H, temos o valor do N. Vamos tirar o valor do A. Já que ele pede o valor do A, observem, a medida do A é a soma do M mais N. Como aqui N vale 5, o valor da hipotenusa vai ser 4 mais 5. Conclusão, A vale 9. Então, já nós temos aqui mais uma variável determinada. Vamos continuar. Vamos calcular agora a medida de C. Então, vamos só cotar os valores que nós temos aqui. Então, nós temos aqui a medida 6, aqui a medida é 4. Esse H, nós vimos que é 2 raiz de 5. Esse valor do N aqui é 5. Então, vamos calcular agora o valor de C. Então, vou fazer aqui, cálculo de C. Como é que nós podemos calcular o valor de C? Então, se você observar aqui, nós temos a medida do A, que mede 9. Então, nós podemos escrever que tem uma relaçãozinha que diz o seguinte:
Olha aqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Então, A vezes H, B vezes C. Então, nós podemos escrever aqui, isso aqui, A vezes H é igual a B vezes C. Quanto é que mede A? Nós vimos que A mede 9. Quanto é que mede H? 2 raiz quadrada de 5. Quanto é que mede B? É o valor do 6. Vezes C. Então, isso aqui vai dar 18 raiz quadrada de 5 é igual a 6 vezes C. Logo, C vai ser igual a quanto? Passa o 6 dividindo, fica 18 raiz quadrada de 5 dividido por 6. Concluímos que C vale, simplifica esse fator 8 por 6, C 3 raiz quadrada de 5. Então já nós temos o valor de C. Vamos calcular agora o que o exercício está pedindo. Determine o perímetro e também a área. Então nós já sabemos que essa medida C, 3 raiz quadrada de 5. Vamos calcular o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é o 2P. É a soma do A mais B mais C. Então, o perímetro aqui vai ser a medida do A, que é 9, mais a medida 6, mais 3 raiz quadrada de 5. Portanto, o perímetro vai ser 2 mais 9 dá 15, mais 3 raiz quadrada de 5. Não vamos cometer o erro de querer somar 15 mais 3. Então, o que nós podemos fazer é colocar o 5, o 3 em evidência. Então, fica 3 que multiplica 5, mais raiz quadrada de 5, unidades de comprimento. Como não tem unidades, vamos deixar em branco. Então, essa é a medida do perímetro. O outro item, o último item, está pedindo para calcular também a sua área. A área do triângulo aqui é a base vezes a altura dividido por 2. Portanto, a área desse triângulo vai ser, a base é o 9, altura 2 raiz quadrada de 5 dividido por 2. Daqui nós tiramos que a área do triângulo vai ser exatamente, simplifica esse 2 com esse 2, então vai ficar 9 raiz quadrada de 5 unidades de área. Então, essa é a medida da área do triângulo. Então, já nós calculamos todos os elementos desse triângulo. Questão 2. Qual a distância total em metros percorrido pela bolinha? Então, a bolinha sai desse ponto A, chega aqui em B e vai até D. Então, triângulo ADB, posso aplicar o Pitágoras, porque é um triângulo retângulo. Então, o que nós podemos colocar? Vamos calcular esse x aplicando o Pitágoras. X quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Aqui é um ângulo 90 graus. Portanto, x quadrado vai dar 3.600 mais 625. Logo, x quadrado vai ser igual a 4.225. Então, x é a raiz quadrada positiva de 4.225. Fazendo a raiz quadrada, que é exata, dá 65
A unidade aqui é centímetros. Logo, a distância percorrida aqui, da bolinha, vai ser a soma do x mais BC. Portanto, a distância percorrida vai ficar x. Como aqui está em metros, vou transformar esses 65 centímetros em metros. Divide por 100, duas casas para o lado esquerdo. Então vai ficar 0,65 metros. Então, x 0,65 metros, BC 2 metros. Então, a distância percorrida por esta bolinha vai ser 2,65 metros. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistirem às demais videoaulas. Enviem sugestões e chega por hoje.